Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula do curso Masterclass. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, né? E hoje na verdade é o último dia de aula nossa, é o último curso, né? O nosso tema hoje é sobre fórmulas magistrais para o desempenho físico, na verdade sobre endurance, né? Aquele indivíduo que corre, que pratica atividade a longa distância, que pratica especificamente a atividade aeróbia, usando as suas mitocôndrias principalmente como fonte de energia, né? Você tem vários recursos ergogênicos, né? O principal recurso, vou ser bem honesto com vocês, é o treino. À medida que você treina, e você viu isso anteriormente, né? Você gasta seu ATP, o trifosfato de adenosina, né? Aumenta o seu AMP, o monofosfato de adenosina, e ao fazer isso você estimula uma enzima chamada quinase do AMP, que é a MPK. Essa MPK vai induzir a biogênese mitocondrial. E à medida que a sua mitocôndria refaz esse ATP, né, ela utiliza o NADH. Esse NADH converte para NAD+, né? E aí você faz processo desequilíbrio na concentração entre NAD+, e NADH, fazendo com que você estimule também a biogênese mitocondrial. Você aumenta a perfusão sanguínea, dilatando as artérias, nessa chegada de oxigênio, também estimula, né, a biogênese mitocondrial diretamente e indiretamente pelo estímulo do NRF2, pelo aumento mediano do estresse oxidativo, né? Então você se adapta melhor treinando. Ninguém vai virar um corredor de endurance de uma hora para outra, apesar de que na década de 90 houve um estudo em ratinhos onde um pesquisador, se não me engano, da Califórnia, testou um produto que não chegou a ser lançado no mercado, e naquela época ele já foi considerado um doping, né? Onde ele aumentou o rendimento desses ratinhos de um dia assim, sem atividade física, só administrando o produto. Ele melhorou o desempenho desses ratinhos em vários porcentos, se não me engano foi quase que 100%, né? Sem fazer atividade física. Que ele fez uma adaptação que foi resultado de um estímulo químico ou farmacológico. Você também pode fazer isso. Nós podemos melhorar esse efeito dessa adaptação. A premissa básica é que você tem o seu músculo, né? A foto não está muito boa, a imagem está meio desfocada, né? Aqui você tem a mitocôndria. A mitocôndria ela vai fazer na cadeia de transporte de elétrons seu ATP, né? Primeiro você vai pegar ou seu ácido graxo, fazer acetilcoenzima A, ou você vai pegar a sua glicose, fazer o piruvato e vai colocar na mitocôndria e fazer acetilcoenzima A. Eles vão chegar por intermédio da sua circulação sanguínea, né? Esse ATP será levado até onde você precisa fazer a contração, que são nos entremeados de miofibrila, né? E aí você precisa da creatina. A creatina é um recurso ergogênico nesse atleta também, né? E é lógico, essa contração depende da catálise do cálcio, né? E esse cálcio você liberará do retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio não pode faltar, não é que ele seja um recurso ergogênico, né? Essa conversão de creatina a fosfato gerando o ATP ou regenerando o ATP precisa de magnésio. Assim como a própria produção de ATP aqui na região precisa de magnésio, então você precisa de magnésio do corpo. Então o magnésio seria um recurso ergogênico. E quando você quebra o ATP nessa região aqui, você gasta o AMP gerando ácido úrico e radical livre superóxido. O radical livre superóxido desconecta a ligação actina-miosina, então antioxidantes podem ser recursos ergogênicos, né? Então você pode ver que vários recursos ergogênicos podem atuar de diferentes formas e evidentemente vai depender do ambiente primariamente, né? Aqui você nota essa questão, é uma imagem até muito bonita, né, dessa miofibrila, apenas que as letrinhas não estão bem definidas, mas como a gente já estudou esse tema, a gente entende o que acontece, né?
Então, o que você quer de um recurso ergogênico? Que ele aumente a sua capacidade, né? Que ele melhore seu desempenho. Você pode esperar que ele aumente a sua síntese de glicogênio, que ele aumente seu limiar aeróbio, que ele melhore a síntese de ATP, que ele melhore a sua síntese de produzir trabalho, melhore a sua recuperação também, né? A creatina tem sido um recurso ergogênico muito utilizado para essa finalidade. Então a creatina, quando você utiliza no paciente, né, ele utilizar essa creatina para transportar energia. Agora imagina você que se ele não transportar essa energia lá onde o ATP está sendo quebrado ou utilizado como fonte de energia, o resultado final é estresse oxidativo. E aí você tem inclusive lesão, né, das estruturas proteicas das miofibridas, mas você tem também a fadiga. Então a creatina previne a lesão que pode acontecer no seu paciente por estresse oxidativo. Como ela fornece a energia, né, o transporta, na verdade, ela melhora o desempenho. Então ela facilita a contração muscular. Há estudos sugerindo que ela melhora a síntese de glicogênio, aumenta o seu limiar anaeróbio. Aumentar seu limiar anaeróbio, geralmente a gente usa tamponantes, né? Tamponantes como bicarbonato e betalanina, mas só nesse caso específico. Você aumenta a sua capacidade aeróbia, você aumenta a sua capacidade de usar melhor o ATP produzido na mitocôndria, né? E aí você tem um desempenho. Então a creatina, o recurso ergogênico a creatina geralmente ela está lá, né, na loja de suplementos, ou você pode ter aí na sua loja de suplementos, e você pode até dar um upgrade na creatina, por exemplo, colocando magnésio na formulação, né? O magnésio é um bom produto para você somar com a sua creatina. Por quê? Porque se a creatina será fosforilada, precisa de magnésio. E se a creatina vai fosforilar o ADP, precisa de magnésio também, né? Então é uma associação muito boa fazer uma creatina magnésio. Eu ainda não entendi porque que as indústrias não fizeram isso ainda, mas você na farmácia manipulação pode fazer com grandes resultados. Então, como resultado desse efeito da creatina em si como um recurso ergogênico, você tem a melhor desempenho em várias áreas, né? Você tem aumento em todo tipo de atividade física, né? Ele também vai melhorar a acidose, vai melhorar seu desempenho em esportes aquáticos, vai diminuir o estresse oxidativo, principalmente em atletas onde você tem o gasto excessivo de ATP. Se você entrar em falta de creatina, você terá estresse oxidativo e aí você terá lesão no seu músculo. Então a creatina ela melhora o desempenho, diminui a lesão, diminui o estresse oxidativo. Ele seria o que nós podemos chamar de pré-recovery. Se você farmácia de manipulação, o que você pode fazer? Eu associaria uma creatina com sal de magnésio, né, para ter um efeito melhor, para fazer um trabalho de recuperação melhor no seu paciente, né? Em paralelo à creatina, eu colocaria ela em cápsulas gastroresistentes, né, e colocaria um nitrato. O nitrato vai dilatar melhor a artéria, propiciando a chegada de oxigênio. Então, uma associação que seria bastante racional, né, pelo menos na minha concepção, é você colocar uma creatina com magnésio com um nitrato. A creatina, lógico, você vai ter uma dose maior. Você pode fornecer o nitrato encapsulado. O magnésio você pode misturar com a creatina, porque às vezes o pessoal usa 3 gramas por dia, né? O magnésio ele pode ser colocado junto com a creatina naquele pozinho, né? Seria uma boa associação, um bom recurso ergogênico sinérgico, né? A betalanina você também pode colocar junto com a creatina, que os estudos mostram benefício sinérgico. Essa associação você não encontra no mercado. Creatina com betalanina também para efeito sinérgico, né? A betalanina e o bicarbonato, né? O bicarbonato não é interessante colocar porque o estômago vai destruir quase tudo, né? Se você for usar bicarbonato, coloque em cápsulas gastroresistentes. A creatina com o bicarbonato, a betalanina e o bicarbonato eles vão atuar naquele limiar anaeróbio, né? Quando você começa a acidificar o seu músculo, isso piora seu desempenho. Muito bem, aqui você tem o que, né? Você pode usar de vários fatores para que você tenha um benefício no desempenho.
Bom, o indivíduo que faz atividade aeróbia e que usa o ácido graxo como fonte de energia, ele pode precisar de carnitina, né? A carnitina é fundamental para que ele pegue esse ácido graxo, coloque na mitocôndria e processe a beta-oxidação. É lógico que você pode falar assim, Henri, mas meu paciente vai precisar de carnitina? Então, você tem que analisar se ele vai precisar dessa carnitina. Por quê? A carnitina depende de várias vitaminas para ser produzidas, né? A carnitina ela pode melhorar o desempenho no atleta que faz o uso do ácido graxo como fonte de energia. Caso você queira fornecer um ácido graxo que não precisa da carnitina para entrar no corpo, você pode usar o seu famoso TCM, os triglicerídeos de cadeia média. Mas com certeza seu corpo vai guardar gordurinha de cadeia mais longa. Então, ter a carnitina sempre é muito importante, né? E é lógico que você ter glicogênio armazenado também é muito importante no seu organismo. Então, se você começa uma atividade física com glicogênio no organismo, é fundamental. Você pode ter esse ácido graxo guardado também dentro do seu músculo. Geralmente você quebra esse ácido graxo do seu adipose, ou você pega da VDL circulante e usa como fonte de energia. Quando você for fazer uma atividade física, né, então é ideal que depois daquela atividade física você tente consumir carbo, né? Porque você vai anexar mais glicogênio no seu músculo. A glicose vai liberar a insulina e a insulina vai gerar esse caminho metabólico, né? No dia a dia, você pode consumir o seu ácido graxo. Se você limitar a ingestão de glicose e consumir só o ácido graxo, ou primariamente ácido graxo ou gordura, né, você vira um atleta certo adaptado. O seu fígado vai produzir corpos cetônicos, né, e aí você com certeza precisará de carnitina. E aí quando você for correr, você usa um corpo cetônico com fonte de energia. Também é outra opção que você pode fazer. É o famoso atleta certo adaptado, que no dia da corrida, naqueles 40 minutos, meia hora que precede a corrida, usam principalmente o hidroxibutirato, né, como fonte de energia exatamente para ele fazer esse desempenho aqui. Porque os seus corpos cetônicos eles vão entrar por essa via gerando acetilcoenzima A. É lógico que tudo isso tem que ser sincronizado, então você tem que estudar o tipo de atleta que você está atendendo. Pensa bem que essa reação aqui precisa de magnésio e aqui você precisa de cálcio, né? Então não pode faltar, assim como também não pode faltar a sua vitamina D. Aqui você precisa de coenzima Q10, né? E aqui você precisa de B1, B2, B3, ácido lipóico para rodar o sistema perfeito. A betalanina é um tamponante, né? Então, quando você acidifica o seu meio, você precisa fazer o tamponamento. Então, a betalanina só vai funcionar, assim como o bicarbonato, naquele limiar de acidose. Se a acidose atrapalhar o rendimento do atleta, é aquele atleta que compete e faz o sprint final, aí betalanina e bicarbonato vão ajudar. Eu, fosse você, farei a betalanina no sistema de impregnação. A gente usa de 800 a 1 grama por dose, 4 vezes por dia. A indústria não tem essa apresentação, por isso que é vantajoso para a farmácia de manipulação. E o bicarbonato, faça em cápsulas gastroresistentes. A indústria não tem essa opção. Não existe no mercado, só a farmácia magistral pode fazer. Você pode oferecer para os atletas, né? Que sabe quem vai se beneficiar muito desse tipo de suplementação? O atleta de luta, né? A coenzima Q10. A coenzima Q10, ela se insere na membrana da mitocôndria e ela é associada ao transporte de elétrons do complexo 1,2/3, né? E aí ele faz o que, né? Ele otimiza a produção de energia. Se você tem falta de coenzima Q10, a coenzima Q10 será fantástica. Outro ponto importante na coenzima Q10 é que ela vai proteger sua membrana da agressão oxidativa. Então, a coenzima Q10 funcionará como antioxidante da fase lipídica do seu corpo. O uso de coenzima Q10 acaba sendo um recurso ergogênico exatamente por quê? Porque na cadeia de transporte de elétrons você precisa refazer o seu ATP, o trifosfato de adenosina.
E aí você precisa da coenzima Q10 para esse efeito, mas vai além, né, dessa atividade. A coenzima Q10 vai diminuir a agressão às suas membranas. Então, não raro, quando você usar uma coenzima Q10 no atleta, e aí vai depender da dose, mas geralmente a gente usa uma dose de ubiquinona em torno aí de 300, podendo chegar até 500 mg, depende do tipo de atividade que ele faz. Você vai proteger as membranas, né? Com isso é muito provável que a CK, que é a creatina quinase, que ele usa, né, para avaliar a lesão, diminua no paciente. Os estudos iniciais mostram uma emissão de marcadores. Aqui você vê a coenzima Q10 funcionando na cadeia de transporte de elétrons, transportando elétrons e prótons para o complexo, do complexo 1,2 por 3, para você refazer seu ATP. Então a coenzima Q10 é um recurso ergogênico e também é um recurso de saúde, né? Tem um efeito antioxidante e melhora a produção de energia no metabolismo oxidativo no seu músculo, no atleta que faz o endurance. E ela tem esses efeitos, né? A sacada da coenzima Q10 é que você tem que administrar ela às refeições para ela ser melhor absorvida. Você tem ela como papel na fonte de energia. Existem coenzima Q10 melhores absorvidas utilizando tecnologias nano, né? E ela é importante para a produção de energia. A carnitina, nós já conversamos sobre a carnitina, né? A carnitina tem esse papel aqui na transferência do ácido graxo para dentro da mitocôndria para fazer a beta-oxidação. Às vezes a gente dá a carnitina para o paciente e esquece que nesse caminho da beta-oxidação precisa de B2 e de B3, né? E aí você faz acetilcoenzima A e novamente aqui você precisa de B2, B3 e B1 para depois na cadeia de transporte de elétrons você precisar de usar a coenzima Q10 para CTP. Então, dar só a carnitina pode ser importante? Pode, mas eu acho um pouco quanto incompleto, né? E eu faria uma B5 que vai fazer esse transporte aqui, porque a coenzima A é associada a essa conversão, esse transporte aqui. A carnitina e a B2 e a B3 aqui. Aqui você precisa de B2 e B3 e B1 e aqui coenzima Q10. Seria uma formulação perfeita para o atleta que usa o ácido graxo como fonte de energia, né? E aí seria fantástico você fazer essa sua farmácia, essa formulação manipulada, para que o seu atleta tenha um desempenho melhor. Por quê? Você pode dar carnitina e de repente pode faltar B1 dele, né? Ou pode faltar B3, né? Porque tem um processo inflamatório, por exemplo, e aí você não tem o efeito perfeito da suplementação, né? E é lógico que aqui precisa de magnésio, aqui precisa de cálcio. Então tudo isso deve ser considerado. Por quê? Porque, na verdade, no atleta, nós temos que pensar num caminho bioquímico perfeito, né? E a carnitina, ela faz isso, ela propicia você usar o ácido graxo para você gerar energia. Quando você tem falta de carnitina, você é obrigado a usar glicose, né? E aí, o seu lactato pode subir, acelerando a fadiga, o que é muito ruim, né? E aí você tem que usar a carnitina para fazer esse transporte desse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Você pode ter as duas fontes de energia e oscilar de um para o outro sem nenhum problema. Para você ter essa flexibilidade metabólica, você precisa ter as mitocôndrias, né? E aí você precisa ter carnitina, B1, B2, B3, B5 e ácido hipóico, né? Se você tiver todos esses produtos, você pode oscilar de um lado para o outro, né? O que é importante para o atleta, porque às vezes, vamos supor, ele está correndo, né? E ele tem que subir um morro. Quando ele vai subir o morro, ele pode oscilar para usar a glicólise. Aí ele vai precisar, né, do complexo piruvato desidrogenase, principalmente, né? Então ele vai precisar da B1, da B2, da B3, do lipóico e da B5. Se ele tiver falta de algum desses, ele continuará na oxidação de ácido graxo, né? E ele não conseguirá subir o morro na velocidade que ele quer. Se ele tiver carnitina, ele pode manter uma cinética de produção gastando o seu ácido graxo. Então, essas vitaminas fornecem o que você poderia chamar de opção metabólica para a sua mitocôndria, né? Então a carnitina, as doses são muito variadas, se usa de 500 a 2 gramas por dia. Você já viu estudos de até 4 gramas por dia, eu tenho certeza disso, né? Mas a carnitina é muito mal utilizada. Se você tiver um profissional médico para fazer a injeção dele em você, seria fantástico, né? E pode ser feita intramuscular ou endovenosa.
É bom você dividir em doses, né? Porque você tem que impregnar a mitocôndria, você não vai tomar e sair correndo, você precisa impregnar a sua mitocôndria, deixar a sua mitocôndria mais rica em carnitina. Então é melhor dividir em doses menores para melhor absorção. Então não é um uso sob demanda, é um produto que acumula no seu organismo, né? Então seria um bom produto. As vitaminas, elas são importantes para você fazer energia. Então vamos imaginar aqui, né? Que você está usando uma glicose como fonte de energia. Você vai precisar das vitaminas aqui, principalmente para a mitocôndria, né? B1, B2, B3, B5 e lipóico, está faltando aqui o ácido lipóico, né? Você pode precisar da biotina, né? Porque quando você for converter o piruvato para oxalacetato, você pode precisar da biotina. É bom sempre dar, porque eu acredito que esse caminho vai acelerar o ciclo de Krebs. Não vi estudos, tá? Vou ser bem honesto com vocês. Mas é um caminho a mais para você rodar melhor seu ciclo de Krebs, né? Porque esse caminho aqui da acetilcoenzimase todo mundo conhece. Mas se você tem esse caminho para você fazer oxalacetato, você fornece os dois substratos para você rodar o ciclo de Krebs, né? E aqui você vê que você precisa da B2, da B1, da B3, da B5. A B5 você precisa praticamente tudo do seu corpo, né? Para fazer acetilcoenzimase, a coenzimase você precisa de tudo. E aí você faz NADH-FDH2 na quantidade polielétrica com a coenzima Q10, você refaz seu ATP. Quando você vai usar o seu ácido graxo, né, você vai, para fazer seu ácido graxo, você precisa de lisina, para fazer sua carnitina, você precisa de lisina, você precisa de vitamina C, B6 e ferro, né? E a metilação, você precisa fazer a metilação, então você precisa, para fazer a metilação, você precisa de metionina, B6, ácido fólico e B12, né? Então fazer a carnitina é muito custoso, né? Como diz lá em Goiás. E aí você tendo carnitina, suplementando carnitina, você vai fazer a beta-oxidação, você precisa de B2 e de B3. E aí você fez acetilcoenzimar, pronto, você vai rodar o ciclo de Krebs. Perdão. E a partir daí a necessidade é de B2, B1, B3, B5, para você rodar o ciclo, para você depois usar a sua coenzima Q10, né? Então você tem mais ou menos uma regra estabelecida. A vitamina D é importante como recurso ergogênico porque ela propicia a entrada de cálcio no retículo sarcoplasmático, o seu acúmulo, né? Mas há estudos mostrando que a vitamina D também ela diminui resistência à insulina, né? E ela também tem efeito anti-inflamatório. Então, essa sinalização de cálcio pode estimular a síntese proteica e a biogênese mitocondrial. Então, a vitamina D não pode faltar no indivíduo que pratica atividade física, tá? Certeza absoluta, exatamente, principalmente pelo cálcio, mas eles não consideram, mas o magnésio também precisa da vitamina D, né? Então, a vitamina D tem várias funções, mas o ideal é que você suplemente a vitamina D. Um produto que nos estudos tem demonstrado resultado muito bom para aumentar a produção de ATP é a nicotinamida ribosídeo, que é a vitamina B3, já é um passo metabólico à frente, principalmente o paciente idoso, o paciente tem resistência à insulina. A nicotinamida ribosídeo vai fornecer substrato para você produzir NAD+, né? E aí você vai melhorar sua produção de ATP. Quando você envelhece, essa capacidade de produção de NAD+ cai. Por isso que muitas vezes com o envelhecimento, a nossa cinética de produção de ATP sofre uma quedinha. Se você fizer essa reposição, a nicotinamida ribosídeo, você pode ter um desempenho aumentado, melhorando o rendimento do seu paciente. É a famosa B3, só que numa forma já mais ativa ou mais fácil de ser usado. E olha aqui que a suplementação vai melhorar, e se você somar com o treino, né, você vai estimular a biogênese mitocondrial, melhorar a função cardiovascular, melhorando o desempenho físico no atleta, né. A nicotinamida ribosídeo você encontra no mercado brasileiro, nas farmácias de manipulação. Quem tem farmácia de manipulação sabe, é o famoso Niagen, né. Então as vitaminas são todas fundamentais. Vitaminas antioxidantes também são importantes. Do complexo B todas são importantes, não pode faltar nenhuma delas para sua atividade física, seja ela qual for. A vitamina B3 é melhor você dar na forma de nicotinamida ribosídeo. A vitamina D também é importante, assim como a vitamina K. A vitamina K melhora a sensação do cálcio no nosso organismo. A vitamina E tem efeito antioxidante, né? A vitamina C também tem efeito antioxidante. Então as vitaminas têm esse papel importante no desempenho. Cobre cetônicos. Quando você
faz o seu paciente consumir ácido graxo e treinar sob o consumo de ácido graxo, diminuindo o carboidrato, ele vira um atleta cetoadaptado. A mitocôndria dele fica adaptada para consumir corpos cetônicos e usar ATP. Isso acontece também no seu músculo, né? Então, quando você treina usando principalmente uma dieta baseada em cetogênica, você vai virar um atleta cetoadaptado e no dia que você for fazer a competição, você utiliza um corpo cetônico exógeno. Esse corpo cetônico será absorvido e será usado como fonte de energia pelas suas mitocôndrias. E aí você refará seu ATP, né, de forma mais rápida. Os estudos mostram aumento do rendimento, sim, né? Alguns pacientes não conseguem se adaptar, né, principalmente a consumir muito corpo cetônico antes da atividade física. Mas quando você faz essa adaptação, você tem que forçosamente usar o corpo cetônico para você melhorar o desempenho do seu atleta. Esse é o resultado de um atleta cetoadaptado. Geralmente o corpo cetônico tem no mercado é o hidroxibutirato, né? E aí ele vai fornecer acetilcoenzimar, que você vai rodar o ciclo de Krebs, e aí o desempenho do seu atleta aeróbio aumenta, né? E basicamente, então, esse é o resultado do atleta cetoadaptado. Bioquimicamente é o que? Você aumenta a quantidade de mitocôndrias dele, você força ele a usar mais ácidos graxos, né? Força ele a usar corpos cetônicos, que é o maior produtor de corpos cetônicos, que acaba sendo o fígado, e ele vai ter mais enzimas associadas ao consumo e ao uso de corpos cetônicos. Com isso, o desempenho dele vai melhorar quando você tiver um súbito aumento de corpo cetônico circulante, que vai entrar na mitocôndria, que vai fornecer sua energia, né? O que a gente faz é usar o hidroxibutirato sob demanda nesse tipo de atleta, né? Fica um pouco caro, então o atleta tem que ser um atleta profissional. Ele tem que treinar muito, né, em dieta cetogênica e ficar ali na demanda metabólica, né, sob demanda metabólica, que vai depender só desse caminho, né. O bicarbonato, você sabe, o bicarbonato você já viu, é um tamponante, né? Então, quando só seu músculo fica ácido, né, porque ele gera acidose por quebra de ATP ou por glicose anaeróbia, essa acidose diminui o rendimento dele, gerando fadiga. O bicarbonato ele vai propiciar um tamponamento. Então, quando seu atleta, né, ele atinge uma velocidade tal que ele atinge o limiar anaeróbio, o bicarbonato e a betalanina podem trazer benefício. Farmácias magistrais, a grande vantagem é você fazer o bicarbonato gastroresistente, né? Eu lembro que uma vez eu postei no meu Instagram que o bicarbonato melhorava o rendimento, né? E teve um profissional que comentou que dava muito problema no estômago, né? Por isso ele parou de usar. Dava problema no estômago porque ele não tinha acompanhamento de uma farmácia magistral boa. Porque uma boa farmácia magistral faria em cápsula gastroresistente para não dar esse incômodo gástrico no paciente. Realmente consumir a dose que eles consomem. A maioria é neutralizada no estômago, vai fazer aquela reação, né, aquela reação daquele bicarbonato com ácido cítrico que faz no copo quando você toma aqueles produtos antiácidos, né? Então, numa cápsula gastroresistente, essa é a grande vantagem da farmácia. Vocês têm que usar essa vantagem a favor de vocês e compensar essa acidose, aumentando o potencial ergogênico, melhorando a capacidade. Aqui especificamente, né, quando você atinge o limiar da glicólise anaeróbia, ou seja, a acidose atrapalha o rendimento do atleta. Nesse caso, o bicarbonato é um produto para você utilizar. O segredo do bicarbonato, né, que as indústrias não têm ainda esse produto, não é liberado para as indústrias de suplementos alimentares fazerem, né? E é um mercado para você oferecer em academias, por exemplo, para lutas, né? Judô, jiu-jitsu, MMA, corridas velocistas, né? Jogadores de vôlei, jogadores de basquete, todos eles usariam esse caminho metabólico. Você oferece ele em cápsula gastroresistente e faz em torno de 1 a 2 gramas antes da competição, da atividade física, para evitar o tamponamento. O nitrato é outro produto interessante. O nitrato, quando você ingere ele, né, ele é absorvido, fica lá no seu sangue, né,
E você produz o óxido nítrico quando você tiver hipóxia, uma condição ácida. Hipóxia e condição ácida você atinge quando você pratica uma atividade física mais intensa, né? O que esse óxido nítrico vai fazer? Ele vai melhorar o controle do cálcio dentro da sua célula, vai melhorar seu controle da sua contração muscular, vai aumentar a biogênese mitocondrial, melhorando a eficácia da mitocôndria em usar o oxigênio, vai melhorar a captação de glicose e vai melhorar o fluxo sanguíneo, né? Qual que é o segredo do nitrato? O óxido nítrico você pode produzir pelo caminho enzimático de arginina, mas você precisa do estímulo de uma enzima chamada ENOS. Quando você dá o nitrato, você não precisa da ENOS, né? Se você for usar o caminho da arginina, põe ácido fólico, né, e usa o estimulante da ENOS. Seria, por exemplo, você usar um S7, que seria uma opção muito boa. O S7 é uma mistura de 7 extratos, né, que aumenta a atividade da ENOS. Mas o nitrato, você pode colocar em cápsulas gastroresistentes, porque a maioria, o nitrato é o seguinte, se ele cai no seu estômago, sem proteção, ele vira óxido nítrico e ele é um gás, né? E você vai ter problemas. Então você tem que colocar na cápsula resistente, que é o segredo também do nitrato. E aí você vai melhorar o desempenho do atleta. Você aumenta a capacidade de poder, aumentar a distância que ele vai correr, aumentar o tempo de exaustão. Então o nitrato, você pode até usar os dois caminhos para aumentar a produção de óxido nítrico no paciente, né? Mas é uma fonte não enzimática, é uma fonte bastante interessante, que o ácido clorídrico destrói a maior parte, por isso que você tem que colocar numa cápsula GAPS resistente. Geralmente 500 mg a 1 grama de nitrato é uma boa fonte, e ele fica ali na sua circulação em torno de 6 horas, né? O que é muito interessante para o seu atleta melhorar esse rendimento dele. O nitrato, você faz o nitrato de sódio ou potássio, 500 mg, manda tomar 1 ou 2 em cápsulas resistentes, ele durará sobre 6 horas, a gente usa sob demanda, tá? Você pode usar no treino para induzir a biogênese mitocondrial, você pode usar na competição, você usa lá no seu dia a dia. Minerais. Eu gosto muito do magnésio. Você não pode ter, você que usa ATP, né? E todos nós usamos ATP, você não pode ter falta de magnésio. Se você tiver falta de magnésio, você não vai usar a energia que você gerou na mitocôndria. Então o magnésio é fundamental nas formulações, né? Você não precisa fazer aquela dose fantástica. Lembrando que o aeróbico, como ele sua muito, talvez a dose dele possa ser um pouquinho maior, 300 a 400 mg. Tem que tomar cuidado que doses muito altas de uma vez só pode dar diarreia, né? O magnésio você pode fazer de várias formas e a escolha é sua. Outro produto também muito importante é o cálcio. Mas todos os minerais são importantes, mas o cálcio, por exemplo, é quem é liberado do retículo sarcoplasmático para contração muscular. Então o cálcio é esse sinalizante fundamental, né? Então o cálcio e o magnésio não pode faltar no seu paciente. Mas olha aqui, o selênio é fundamental para que você tenha a contração muscular. O selênio, uma selenoproteína chamada selenoproteína N, regula a porteirinha de cálcio no retículo sarcoplasmático. Se faltar selênio, sua contração muscular será insuficiente. Mas se faltar selênio, você terá excesso de estresse oxidativo também. Então o selênio é fundamental, mesmo porque o selênio é importante para a função da tireoide, né? Na conversão do T4 para T3 via iodotironina 5-deodinase. Então o selênio, em torno de 100 microgramas, 150 microgramas por dia, seria uma boa forma para você dar o seu produto para o seu paciente. Olha aqui que o selênio está muito localizado no retículo sarcoplasmático, no músculo endoplasmático, no tecido que não é músculo, né? Exatamente aqui, ó, controlando o que? A contração muscular, né? Ele faz parte do controle da contração muscular. Então eu usaria o que? Selênio, não só para controle muscular como antioxidante, é a função da tireoide, né? Lembrando que o seu paciente é duro, você tem que ter a tireoide funcionando muito bem. Manganês, porque a mitocôndria vai fazer radical livre, e o manganês faz parte da superóxido-dismutase mitocondrial. Cobre e zinco, porque ele pode fazer radical livre quebrando o ATP ali entre as miofibrilas, né?
Ferro, se necessário, porque o ferro, às vezes, ele não pode ter falta de ferro. E quem vai dizer se ele precisa de ferro ou não é o hemograma dele, ele não pode ter anemia, né? O cromo vai afastar o uso da glicose, né? Magnésio e cálcio para contração muscular, né? E aí você tem que somar com vitamina D e vitamina K para que o efeito seja melhor, né? Fazer uma formulação sinérgica para um benefício mais completo. O ácido ursólico você já viu na atividade resistida, mas o ácido ursólico, olha que interessante, ele aumenta o CP1, proteínas acopladoras, estimula a PGC1-alfa e MPK. Isso faz com que você aumente a biogênese mitocondrial. Aqui está escrito como aumento de gasto de energia, ou produção de energia e oxidação de ácido graxo, né? Teoricamente ele faria uma perda de peso, mas o que ele faria? Né? Ele combateria a sarcopenia, mas ele melhoraria a função aeróbia no paciente, ou seja, o resultado do endurance também, aumentando o consumo de ácido graxo e de glicose no paciente. Então o ácido ursólico, que no nosso país você tem mais tarde com o nome de Life Solic, de marca, né? Ele é um bom produto para você utilizar também como recurso ergogênico. Olha aqui o ácido ursólico, vários benefícios, e aqui você tem, né, a capacidade de melhorando, diminuindo a fadiga, melhorando a contração muscular, melhorando a força de contração, né? Então o ácido ursólico é um outro recurso ergogênico fundamental para você usar no seu paciente. Geralmente a gente usa de 250 a 500 mg por dia, e você pode usar tanto na atividade resistida quanto aeróbica. Talvez naquela atividade mista ou intercalada seja um bom produto que otimize nos dois, né? Muitos pacientes, atletas fazem essa atividade mista, né? Eles fazem as duas. E o ursólico, de forma até fantasticamente interessante, ele será um recurso ergogênico para as duas áreas, né? A cafeína. A cafeína, ela controla a liberação de cálcio retículo sarcoplasmático, né? E ela também otimiza o uso de ácidos graxos para a produção de energia, facilitando a oxidação de ácidos graxos, mas ela também estimula a MPK, induzindo a biogênese mitocondrial, sem contar o efeito externovocentral. Ele é o estimulante externovocentral. Isso vai fazer o quê? Vai dar um gás para o seu cérebro, né? Então a cafeína ele vai melhorar, né, o desempenho físico, particularmente em todos os tipos de atividade física. Ele é uma endurance, ele é um ergogênico geral, né? Tem um efeito no pulmão, tem vários efeitos paralelos, mas vamos ficar aqui e aqui, né? A dose de 5 a 7 mg por dia, você vai ter um benefício melhorando o desempenho aeróbio no seu paciente, né? Então o resultado é um resultado moderado, mas é um resultado bastante interessante. Inclusive ele pode até dar aquele melhora de função cognitiva durante a competição. Se você precisa pensar, raciocinar durante essa competição, é fundamental. Então a cafeína tem esse efeito, é um recurso ergogênico. E aqui você vê os estudos, né, no Endurance. Olha só, os resultados da cafeína, todas elas são superiores ao placebo. Mas e você tem força, endurance, poder anaeróbio, né? A cafeína é um recurso ergogênico para todo tipo de atleta. Geralmente a gente faz em torno de 5 mg por quilograma de peso. Você só tem que analisar se o seu paciente não é aquele indivíduo que responde mal à cafeína, né, que faz uma metabolização lenta. Se ele não for, tranquilo, a cafeína é um recurso ergogênico que você pode usar no seu paciente, né, associar com produtos. E aí você tem um efeito estimulante do nervoso central, o estímulo da energia, 5 mg por quilograma de peso. Se você associar com a teanina vai melhorar o foco, o que é muito interessante, né? Melhorar o foco no paciente pode ajudar o rendimento físico. Inibidores da xantina oxidase ou oxidutase. Então, quando você quebra seu ATP, o normal é que esse ATP seja refeito para ATP, né? Quando você não faz ele, você faz o AMP, o monofosfato de adenosina. O monofosfato de adenosina, ele será degradado e gerará o ácido úrico. Quando ele faz esse caminho, ele gera radical livre, o que não é bom, né? O que acaba sendo péssimo para o seu organismo, porque ele vai refazer esse radical livre no meio das suas miofibrilas, né? Pode gerar fadiga, lesão das estruturas proteicas e desconexão da actina-miosina. Inibir a xantina oxidutase vai trazer um benefício, né, nessa reação, nessa diminuição do estresse oxidativo.
Geralmente, se você puder fazer o exame, o paciente terá o ácido úrico aumentado pós-atividade física. A gente usa o halopurinol, o oxipurinol, mas vocês nas farmácias de manipulação podem oferecer esse produto para essa finalidade, mas você também tem, né, disponível por nutricionista prescrever, a terminalia bilírica. A terminalia bilírica, que nas farmácias tem o nome registrado de Terminuric, né? Também inibe a xantina oxidutase. Seria uma opção para profissionais não médicos indicarem o produto. E olha, quando você inibe a xantina oxidutase, e aqui o trabalho, se não me engano, é com o halopurinol, né? Você tem um benefício bastante interessante, ó, diminui CK, diminui CKMB, diminui desdrogenase lática, né? Diminui a mioglobina, diminui a tropomiosina, de fato traz vários benefícios diminuindo a lesão, por estresse oxidativo primariamente. Então, inibição da xantina oxidutase, diminui o estresse oxidativo lá naquele entremeado da miofibrila. Isso é muito pouco usado hoje como recurso ergogênico, né? O marcador é o ácido úrico aumentado após atividade física, né? E geralmente o pessoal usa, pode usar o halopurinol, né? Mas você pode usar a terminalia bilírica, que é o Terminuric, que tem essa atividade. Melhorar a microbiota intestinal também é uma intervenção, não vou dizer ergogênica, é uma intervenção de saúde, porque ele vai melhorar a biogênese mitocondrial, né? A microbiota, a microbiota agradável, né? Seria aquela eubiose, vai melhorar a sua resposta imune, então você vai conseguir treinar mais, né? Vai fornecer ácido cadeia curta, que você usará como fonte de energia, que também serão usados para biogênese mitocondrial, melhorando a resistência à insulina, aumentando o acúmulo de mioglicogênio, melhorando o desempenho. Então esse seria o benefício de uma flora bacteriana. Além de que, lógico, você tem melhora da função mitocondrial, você tem menos infecções, isso faz com que você treine melhor, treine mais, se adapte melhor, né? Então a flora bacteriana é fundamental porque ela vai produzir vitaminas, vai melhorar a absorção de minerais, né? Vai produzir metabólitos que vão ser benéficos ao seu organismo, vão melhorar a função barreira, vão diminuir as infecções ou as infecções intestinais, né, que é a diarreia do viajante. Muitos desses atletas viajam bastante, né, para competir, mesmo que de forma amadora. Você vê que essa melhora da flora vai diminuir essas infecções intestinais, né? Então o consumo de probiótico vai trazer vários benefícios, melhorando o tempo para a fadiga, ou seja, aumentando o tempo para a fadiga, melhorando a recuperação. Um ponto interessante da recuperação é que depois da atividade física você tem que consumir vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos e ácidos graxos, de preferência ômega 3, tá? É igual quando eu faço a recuperação no atleta resistido. Então esse trabalho é muito importante. Uma flora bacteriana adequada é fundamental para que você tenha toda essa proteção do corpo do seu paciente. Com isso ele treina melhor e o resultado da atividade física dele vai ser melhor também, né? Então a diversidade é fundamental. Então administrar várias cepas vai proteger seu paciente contra infecções, melhorar a biogênese mitocondrial. Polifenóis. Polifenóis, eles são antioxidantes, são anti-inflamatórios, mas muitos deles têm efeito indutor da biogênese mitocondrial. Alguns estimulam a síntese proteica, por exemplo, a uroletina A. A uroletina A, ela também induz a mitofagia, que é a destruição das mitocôndrias defeituosas ou disfuncionais, né? Você consegue a uroletina A usando o extrato de Quercus rubor, né, que é o rubovit, que será fonte de uroletina A e uroletina B para você. Os outros antioxidantes têm vários efeitos. Alguns têm efeitos anti-inflamatórios, né? A quercetina induz a biogênese mitocondrial, tem efeito antioxidante. Então a quercetina aqui, por exemplo, você vê vários benefícios, né? Melhorando a sensibilidade à insulina, melhorando a translocação de GLUT4, melhorando a biogênese mitocondrial. Então os polifenóis trazem benefício. Aqui você vê a quercetina aumentando a contagem de DNA mitocondrial nos atletas, né? E com isso ele melhorou a distância percorrida. Aqui, evidentemente, são atletas velhinhos, com uma certa defasagem de deslocamento, né? A curcumina também faz esse efeito, né? Então a curcumina ele tem efeito anti-inflamatório, mas também ele estimula a biogênese mitocondrial.
E esse efeito anti-inflamatório, se usado de forma adequada, pode trazer uma melhora do rendimento do paciente, né? A própolis também tem sido utilizada, olha aqui foi 900 mg de própolis, também trazendo vários benefícios, principalmente efeito anti-inflamatório, né? E protegendo o seu paciente contra o estresse oxidativo mais especificamente. E aqui a Orulitina A, que você encontra, né, no Robuvit, né? E o Litina A que melhora a função mitocondrial, melhora o desempenho do seu atleta. Os estudos com o Litina A são bastante promissores, né? E eles mostram benefício nos pacientes. Então o Robuvit é um bom recurso ergogênico, principalmente pelo efeito na disfunção mitocondrial. A hidratação é fundamental em todo tipo de atleta, né? Se você tem aquele processo de sudorese, a hidratação é importante, então nós devemos considerar a hidratação como um recurso ergogênico, sim. O atleta deve se hidratar durante a competição e existe a técnica da hiperidratação antes da competição, né? E quando você desidrata, né, o que acontece com você? Você tem mais fadiga e mais câimbras, né? Seu controle muscular ele sofre alteração, ou seja, ele é disfuncional. O ideal seria você fazer um sistema de hidratação para a pele, para o paciente, utilizando sódio, potássio também, magnésio, cálcio, cromo, né? Alguma proteína e carboidrato. O carboidrato seria fantástico. Se você usar um carboidrato simples de absorção boa, como uma dextrose, seria muito importante como um recurso ergogênico, né? Você pode elaborar essa formulação e fazer um produto todo especial. Os capsaicinoides, eles aumentam o tônus de norepinefrina. Isso vai induzir a biogênese mitocondrial e ele vai ativar os TRPV, né, os receptores de potencial transitório tipo amiloide. Com isso, ele vai liberar cálcio no seu músculo, fazendo com que você tenha facilidade de contração muscular. E ele vai melhorar o desempenho físico, porque afinal liberar cálcio melhora a contração muscular em todo tipo de atleta. Então os capsaicinoides, você tem capsaicinoides pungentes e não pungentes. Por exemplo, o capsiato é um capsaicinoide não pungente que vai trazer um benefício na performance do atleta, né? Então a dose não é grande, 5 a 10 mg por dia, ele vai trazer além de tudo um efeito na mitocôndria. O mentol, ele atua no receptor de potencial transitório tipo M, tipo M8 para ser específico, né? O mentol ele dá aquela sensação de frio, ativando o seu receptor. Ele ativa o receptor termosensível, né? E aqui você vê o mentol atuando principalmente do TRPM8, né? Isso faz com que você tenha um sinal de aumento de produção de energia, como se você estivesse usando um slurry. O slurry também faz isso, né? Mas olha que interessante aqui, o gelo e o mentol aumentando o tempo até a exaustão nos atletas aqui especificamente, né? No desempenho desses atletas. Os bochechos também trazem benefício. O bochecho tanto de cafeína quanto carboidrato, né? Eles têm demonstrado trazer benefício do rendimento. Então eles, por exemplo, quando você faz o bochecho de cafeína com carboidrato, isso não tem no mercado, você pode lançar isso de forma exclusiva, a farmácia de manipulação pode entrar nesse mercado. Quando você faz o bochecho duplo, você tem capacidade de fazer mais repetições e você tem capacidade de mais força, né? E aqui você vê o benefício. A cafeína por si traz um resultado, mas em alguns estudos específicos a associação dos dois traz um benefício melhor. E aqui você vê a cafeína, né? O bochecho de cafeína e de carboidrato e dos dois, olha só, isso aqui é a probabilidade de aumentar o desempenho. 99% é quase 100%, né? Em praticamente todo tipo de atividade física. Então fazer bochecho com cafeína e carboidrato seria interessante. A cafeína, você sabe, você tem que colocar um citrato para solubilizar o produto, né? E o carboidrato a gente usa a dextrose ou a maltodextrina. Lógico, vai depender exatamente da quantidade, mas esse bochecho vai melhorar o rendimento em todo tipo de atividade física. O TCM. O TCM cadeia média, ele vai entrar na mitocôndria sem precisar da carnitina. Ele tem essa característica toda especial, né? Então, quando você ingere o TCM, você vai ter uma fonte de energia
que vai direto para o seu músculo, né? Que vai direto para o seu músculo sem você precisar desse transporte. Vai direto, na verdade, para a sua mitocôndria. Ele acaba sendo um recurso ergogênico. Segundo estudos, ele estimula a termogênese, estimula a biogênese mitocondrial também, né? O Quinotetra Endurance pode ser um excelente recurso ergogênico. Então o pessoal usa aumentar na dieta o consumo de TCM. Em alguns casos até usar o TCM sob demanda no dia da competição. Tem que tomar cuidado com a diarreia, porque ele pode dar uma diarreiazinha, todo óleo em excesso pode dar diarreia. Você tem que acertar na dose, né? Então ele pode ser, por exemplo, também uma preparação para o atleta cetogênico, né? Ele também pode entrar naquela ideia de fazer o atleta ser um atleta ceto adaptado. Ele é uma fonte de energia que não precisa da carnitina para entrar na mitocôndria, mas precisa dos outros produtos, tá? Vai precisar da B2, da B3, da B1, da B5, né? Da coenzima Q10. Então ele não vai precisar só da carnitina. Proteínas nós usamos como recurso ergogênico para recuperação. Então a proteína de excelente qualidade, porque na verdade quando você faz uma atividade física, você queira ou não tem lesão de proteína. E aí você tem que consumir a proteína para fazer sua recuperação. Eu uso colágeno para fazer prevenção de lesão, particularmente em tendão, tá? Em tendões, é muito importante. Quando você faz salto, por exemplo, ou você faz uma sobrecarga de tendão, o colágeno ele previne essa lesão. Mas para a recuperação, após uma competição extensa, é melhor você usar uma proteína de alta qualidade. E a proteína do soro do leite cabe muito bem nessa posição, tá bom? Então, o Whey Protein seria um bom produto também para você usar no recovery. Aí você coloca ali um carboidrato, coloca um ômega 3, coloca as vitaminas do complexo B, coloca os minerais, você vai ter um recurso melhor, né? Então, os recursos ergogênicos, eles são variados. A farmácia pode fazer uso de vários produtos que não tem no mercado. Vocês podem oferecer isso para o mercado de uma forma um pouco diferenciada. Vocês têm possibilidade de entrar nesse mercado com apresentações e até com produtos que não existem disponíveis. Então, é uma questão de arregaçar a manga e começar a trabalhar. Esse mercado é imenso e aumenta cada vez mais. Legal, meninos e meninos? Espero que vocês tenham gostado desse curso. Lembrando vocês, né, esse curso chega até vocês de uma forma gratuita, numa parceria entre o meu canal de Henry Okigami e a Via Farma. Via Farma, uma distribuidora de matéria-prima para farmácias magistrais. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.